Gente, então vamos falar da tireoide. Foi muito legal fazer essa aula, porque é bom quando a gente faz aula, a gente aprende também um pouquinho, né? E só que tireoide é uma coisa assim, se você for colocar tudo que tem de tireoide, dos mecanismos e tal, acho que nem daria para fazer a aula de tanto tão grande que é, né, Cristal? Porque Uhum. tireoide é imensa, assim, nossa, ela tem muitos detalhes. Então, eu pus o básico, mas o básico que dá para entender. Por exemplo, ó, os hormônios tireoidianos, eles exercem efeitos pleiotrópicos em todos os órgãos, praticamente, todos. E eles também atuam por exemplo, as gônadas. Então, por exemplo, fatores genéticos e ambientais, como estresse, baixa ingestão de iodo, exposição a desreguladores endócrinos, podem afetar a produção de T3 e T4. Então, a produção de T3 e T4, ela é influenciada por tudo, tudo. Café, álcool, inúmeras coisas influenciam. Então, e também a tireoide, ela afeta o coração, o pulmão, o cérebro, a formação de células sanguíneas, todo, e o fígado. Então, quando a gente tem problema na tireoide, por isso que a pessoa tem uma gama de sintomas. E por isso que, por exemplo, quando o feto tem um hipotireoidismo, tanto que tem que fazer o teste do pezinho, a criancinha que não tem exames, hormônios tireoidianos da infância, ela fica bem cretina mesmo, né? Dá o cretinismo, porque não desenvolve nada, nada. A tireoide, ela faz você desenvolver tudo. Então, aqui é um pouquinho da anatomia da tireoide. Então, ela é uma glândulazinha que parece um formato de uma borboleta, localizada aqui, ó, no pescoço, anteroposterior, inferiormente, com a forma, né, dessa borboletinha. Tem 90% de T4 e 10% de T3 que ela produz. Então, realmente, a maior parte da produção é de T4, não é de T3. Hum, ela tem toda essa vascularização, que é muito importante. Por isso que um câncer de tireoide, ele dá bastante metástase, né? Ela é bem vascularizadinha. E as paratireoides, elas ficam aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas alaranjadinhas? São as paratireoides. Ficam lá em cada uma dessa aqui, quatro, né? Ficam aqui na tireoide. Então, a tireoide, formada por dois tipos celulares: as células foliculares, que formam os folículos tireoidianos, e as células parafoliculares. E ela recebe um estímulo do hipotálamo também, através do hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH, que é uma sigla em inglês. Então, é igual o FSH e o LH também. E o GNRH que faz isso. Então, ela tem também a sua parte hipotalâmica. Então, aqui é um esqueminha, ó. Níveis sanguíneos reduzidos de T3 e T4, ou a taxa metabólica baixa, estimulam a liberação de TRH, aí no hipotálamo. Aí o TRH, transportado pela veia porto-hipofisária até a adenohipófise, estimula a liberação de TSH pelos tireotrófos, que é aqui nessa adenohipófise. Aí ele sai, vai, né, liberado no sangue, estimula as células foliculares. Não é a parafolicular, é a folicular. Lá dentro da tireoide. E essas células foliculares, elas produzem T3 e T4, que é liberado no sangue, e aí depois ela vai de novo e faz um feedback negativo, né? Parando essa produção de TSH. Então, as ações do hormônio da tireoide são simples, mas extremamente importantes. Aumento da taxa metabólica basal, estímulo da síntese sódio-potássio ATPase, que é uma das bombas mais importantes do nosso corpo, elevação da temperatura corporal, então ela tem um efeito calorigênico,
promoção da síntese de proteína, de tudo. Então, por exemplo, você quer ganhar massa, tem que ter, tá tudo bem nesse esquema. Intensificação do uso de glicose e ácidos graxos na produção de ATP. Então, por exemplo, se você tem baixa tireoide, hormônios tireoidianos, você vai ter problema na glicose. Eu falei lá. Estimula a lipólise, então emagrece. Acentuação de algumas ações das catecolaminas, regulação do desenvolvimento e crescimento de osso e tecido nervoso. Então, a pessoa que quer continuar tendo um bom aparelho nervoso, ela precisa, né, de hormônio tireoidiano. Então, olha a importância. Então, quando aquela senhorinha fala, meu metabolismo tá lento, pode ser que esteja mesmo, porque a tireoide que regula isso, às vezes ela tá. Bom, ela é uma glândula, então, ela é, aqui, ó, a glândula da tireoide, então, afeta quase todos os sistemas orgânicos do corpo. Ela afeta o cardiovascular, regulando o débito cardíaco, o volume sistólico, a frequência cardíaca e a contratilidade. Então, eu estou falando isso, gente, porque se a gente pesa a mão um pouquinho no hormônio tireoidiano, o primeiro órgão que sente é o coração. Primeiro, porque ele tem um trofismo muito grande por hormônio tireoidiano. Então, eu já tive uma paciente que ela teve um probleminha com o T3 e que ela é muito sensível e ela deu uma taquicardia, assim, foi a quase 140. Então, é bem perigoso. Os defeitos no mecanismo da tireoide podem afetar o sistema nervoso, apresentando-se como dormência, formigamento, dor ou queimação nas partes afetadas do corpo. Então, ele pode gerar todo esse problema no corpo, a baixa dos hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo também pode causar depressão em pacientes, é muito comum. Você vê um paciente deprimido e é hipotireoidismo. Também está envolvido com a motilidade gastrointestinal, ou seja, diminui a motilidade no hipotireoidismo. Os distúrbios da glândula afetam o sistema reprodutivo, com as mulheres sofrendo de irregularidades em seus ciclos menstruais e problemas ao tentar engravidar, quando tem hipotireoidismo. E também você pode ter fluxos sanguíneos aumentados, então, não adianta nada você passar um estradiol, uma progesterona, se você não regula a tireoide, porque ela afeta também esse mecanismo de sangramento da mulher. Bom, aqui nós temos também como que funciona um pouquinho. O TSH da hipófise anterior modula a liberação de T3 e T4, a gente falou. Aí depois, o T4 é desiodado para T3. Então, gente, a maior parte de produção é do T4, a menor de T3. Mas quem faz a função principal não é o T4, é o T3. Ele é que age nos órgãos e tecidos. Então, o T4, ele tem que ser desiodado, que é um hormônio tireoidiano mais potente. Tá. 20% do T3 se origina na glândula tireoide. E 80% do T3 é produzido por conversão periférica, via desiodase, especialmente essa desiodase tipo 2. Tem uma tipo 1, tem uma tipo 3, mas eu nem quis pôr esses detalhes porque é muito detalhe. Então, não precisa, assim, só quem for aprofundar mesmo nisso para dar aula. Mas é bom saber dessa desiodase. A DIO2 está presente em tecidos que precisam de níveis locais de T3 para funcionar bem, como, por exemplo, o cérebro, onde o T3 regula funções cognitivas e emocionais, e também na hipófise, onde ele participa do feedback negativo, que regula a produção de TSH. Então, aqui tem um esqueminha, ó, da desiodase, ele converte T4 em T3, né? E aí o T3 atua no cérebro, nos músculos e no tecido adiposo marrom. Então, todos esses locais onde precisa de ter uma grande quantidade de energia, o T3 está ali presente.
Então, é muito importante a gente saber disso. O hormônio livre, os hormônios livres são liberados na corrente sanguínea e se ligam à proteína sérica para o seu transporte. Então, são três proteínas que se ligam, que é a globulina ligadora da tiroxina, que é o TBG. Essa molécula é muito importante. Ela transporta cerca de 75% dos níveis séricos de T3 e T4, a maior parte. A pré-albumina, de ligação à tiroxina, que é o TBPA, e a albumina de ligação. Então, são três proteínas que se ligam aos hormônios e transportam eles. Essas proteínas são produzidas pelo fígado. Então, por que que eu estou falando isso? Porque doenças hepáticas geralmente pioram esse transporte desses hormônios. E a pessoa pode ter deficiência, tá? E a produção de TBG, olha que interessante, é estimulada pelo estrogênio. Então, não é de se estranhar como a gente vai mexer com essas mulheres na menopausa, que a maioria, gente, vou dizer assim, uns 70 a 90% tem problema na tireoide, tem problema com o hormônio tireoidiano. Então, não é de se estranhar. Por quê? Porque ela é estimulada pelo estrogênio, que cai na menopausa. E a função desses hormônios, né, que tem a ver com a nossa área de emagrecimento? Regula o peso, temperatura interna, pele, cabelo, crescimento das unhas e nível de energia. Então, a pessoa exatamente chega no seu consultório reclamando disso. Meu cabelo tá caindo, minha pele tá seca, minhas unhas estão quebradiças, eu não consigo, não tenho ânimo para nada, porque a tireoide, o hormônio tireoidiano, é diferente dela da cortisol. O cortisol, a pessoa, ela reclama de fadiga. Tipo assim, ela não consegue em determinados períodos performar. Mas a tireoide é desânimo. Ela não tem vontade de fazer nada, de sair de casa, de ir para uma festa, de passear, de trabalhar. É como se fosse um estado depressivo. Não sei se vocês conseguem entender essa grande diferença das duas. Porque fadiga é pontual, né? Agora, a tireoidiano não. Ela é o dia todo, a noite toda, a pessoa é desanimada mesmo. Essa é a palavra. Então, eu sempre uso essas duas palavras no consultório. Aqui, ó, gente, é legal. A tireoide é uma glândula que tem alta atividade metabólica e de gasto energético, ela mesma. Logo, ela é uma voraz consumidora de T3. Então, quase toda a carga de T3 lançada na corrente sanguínea, de 8 a 20% é utilizada pela própria tireoide. Então, a maioria que é produzido fica lá. Então, e o T4 é incapaz de converter para T3 sem o cortisol. Olha que interessante. Que é necessário para ativar os receptores da tireoide no cérebro. Então, olha que interessante. A ausência do cortisol diminui em mais de 50% a atividade do receptor do T3. Assim, quando a gente adiciona o cortisol, normaliza os sintomas da tireoide e restaura os locais dos receptores da função normal. Então, por exemplo, às vezes você tá dando T3, você tá dando T4, a pessoa tá com TSH normal e ela ainda tem sintomas. Por quê? Por causa dos receptores que estão fechados. Então, quando você dá a hidrocortisona, o cortisol, ele melhora na hora. Então, gente, é muito. Ó, na detecção do hipotiroidismo, o tratamento, primeiramente, deve ser voltado para as glândulas suprarrenais. Então, se você não tratar primeiro a deficiência de cortisol, você vai estar dando hormônio tiroidiano, ele vai ficar circulando e não vai atuar nos receptores que deveria, entendeu? Então, isso é muito interessante. O TSH, ele necessita de níveis fisiológicos de cortisol para sua liberação também. Então, não é só o receptor, TSH também. E outra,
não é só o cortisol baixo, é o alto também. É o baixo e o alto. Não pode ser bom, não é bom alto e nem baixo. O T3 estimula a produção de GH. E essa produção é intensificada pelo cortisol. Então, você vê que eles atuam juntos. Então, é importante demais você fazer a reposição tanto do T3, T4 e o cortisol. E quais são as principais queixas, né? Quando você tem essa desregulação, tanto do hipotireoidismo quanto do eixo HPA, que é o do cortisol. A paciente reclama de fadiga, depressão. Geralmente, essa depressão, gente, não é aliviada por antidepressivos. Muitas vezes, quando você usa antidepressivo nesses casos, piora o quadro. Olha para você ver que interessante. Ou senão a paciente fala assim: doutor, eu não, mesmo eu tomando esse remédio, eu não melhoro. Por isso que quando a gente faz o tratamento, tanto da hidrocortisona quanto do T3, você vê assim, a pessoa melhora tanto, tanto, que ela fica louca, ela te ama. Tem um vídeo que eu gravei lá no meu Instagram de um depoimento, uma menina, mulher que chama Janaína. Depois vocês olham, eu fiz o T3 para ela, o T4, gente. Essa mulher, ela melhorou tanto dos sintomas, nem eram os hormônios sexuais, viu? Eu acho que era tireoide. E ela ficou assim, ela já me indicou uns 1000 pacientes. Assim, foi muito bom, porque ela melhorou muito, e ela é faladeira até, então melhorou, foi bom pra mim. Ó, e pra ela também, né? Apatia, perda de prazer, dificuldade de concentração, memória mais fraca, irritação, muitas vezes com situações triviais, distúrbios do sono, aceleração do envelhecimento, você vê que a pessoa fica velha, falta de resistência, constipação, alterações cardíacas, pele seca, imunidade diminuída. Então, quer dizer, é uma gama de sintomas, a pessoa fica desesperada. E aqui, ó, a gente vê a nossa parte também de obesidade. Então, o hipotireoidismo, ele traz consigo essas coisas, obesidade, hipercolesterolemia, reduz a taxa metabólica basal, que é a energia gasta para manter o corpo em repouso. Quando não há produção dos hormônios tireoidianos, ela se reduz pela metade a taxa o metabólico basal. Então é impressionante. Aumenta o ganho de peso, desacelera o metabolismo, reduz as calorias gastas, interfere na glicemia, aumentando o apetite. Eu coloquei para vocês verem aqui rapidinho o mecanismo aumento do apetite. É assim, a sensibilidade à insulina diminui, o corpo passa a usar a glicose como forma menos eficiente, o fígado reduz a captação de glicose e a produção de glicogênio, resultando em hipoglicemias reativas, né? Como resposta a essas quedas, o corpo estimula o aumento do apetite para tentar normalizar a glicemia. Então, você vê que aumento da glicemia, na verdade, é o aumento do apetite. Ela faz hipoglicemia, né? Então, isso faz a pessoa engordar. Há uma prevalência de 13% de hipotiroidismo em pacientes com hiperlipidemia. Então, pessoas com colesterol alto, elas têm muita chance de ter hipotiroidismo. E essa dislipidemia é causada por mudança no aumento da síntese de degradação do LDL, com níveis elevados de LDL. Então, gente, é muito perigoso. Isso pode causar doenças cardiovasculares, aterosclerose, né? E aqui, ó, uma coisa interessante. O T4, como que a gente vai fazer a reposição? O T4 produzido na tireoide tem uma estrutura molecular muito diferente do T4 produzido no laboratório, a levotiroxina. E o corpo, ele tem uma dificuldade imensa de produzir T3 a partir da molécula do T4 sintético. Então, a maior parte do T4
vai ser convertido, na verdade, em T3 reverso. Não é em T3 normal. Por isso, vários pacientes em tratamento para o hipotireoidismo continuam sintomáticos e com queixas. Então, não adianta. Você fica passando por ano, leva sintroide, a pessoa continua com as mesmas queixas. Ela fala, ai, eu continuo do mesmo jeito, eu tô cansada, eu não tô bem, ou melhora um pouquinho, depois piora de novo. E aí a gente pode vir também ver as doenças cardiovasculares. Tanto o hipotireoidismo, quanto normal, evidente, quanto subclínico podem causar níveis elevados de LDL, hipertensão diastólica, coagulopatias, disfunção miocárdica, baixos níveis de T3 foram associados ao mais risco de morte e pior prognóstico. Então, é péssimo ter hipotireoidismo. Então, gente, isso aqui eu vi no livro e eu leio para os pacientes, eu leio para eles entenderem quando o T3 deles está baixo. Eu falo assim, ó, o indivíduo que não está convertendo T4 em T3 pode, por exemplo, estar com deficiência de hormônios, substâncias como selênio, zinco, cobre, potássio, GH, melatonina, testosterona, iodo, vitamina A, vitamina C, complexo B. Por quê? Porque aqui é a hora da gente fazer tipo uma ancoragem para os injetáveis, né? Porque quase todo mundo tem embaixo isso daí. E quase todo mundo tem problema da tireoide. Então, a gente vai fazer essa ancoragem para falar para eles nossa, verdade, e é verdade mesmo, né? Mas você usa esse trecho para mostrar para o paciente, entendeu? É muito legal. E outras causas são de produção. Esse aqui é conversão. Esse aqui é de produção, ó. Estresse oxidativo, intoxicação por metais pesados, jejum prolongado, baixa ingestão de proteína, alta de carboidrato. Tudo isso diminui a produção de T3. Então, gente, como que a gente vai fazer para fazer essa reposição? Primeiramente, você tem que garantir uma boa quantidade de iodo, tá? Porque a maioria de nós temos deficiência de pegar o iodo na alimentação. Então, a gente precisa do iodo. As concentrações de iodo são muito baixas na alimentação. E não só a tireoide que precisa do iodo, mas a retina, a mama, a pele, a mucosa gástrica, a próstata. Então, são vários órgãos que pegam o iodo e já é pouco, então é difícil. E além disso, as bombas transportadoras, elas confundem o iodo com os demais halogênios, que é o cloro, flúor, bromo e o astato. E ó, cloro tem na água quando você toma banho quente ou na piscina. Flúor é na pasta de dente o tempo todo. Bromo é o brometo do pão industrializado. Então, você é exposto a isso o tempo todo. Agora, por que que as bombas confundem? Porque esses elementos estão na mesma classe da tabela periódica do iodo. Então, eles têm uma similaridade muito grande química com o iodo. Por isso que as bombas confundem. Aqui é uma reposição de iodo que a gente pode fazer. Porque a gente tem que fazer níveis suprafisiológicos para que o nosso paciente consuma iodo em grande quantidade. E isso, gente, é para criança, viu? Pode dar para criança. Criança, idoso, adulto, pode dar. Ou você dá o Kelpiodine, que é. E aí, 2 gotinhas na água, ou num suco, ou em qualquer lugar. Você pode dar o iodo, mas dê iodo. Pode dar para grávida, pode dar para qualquer pessoa, grávida principalmente. Agora, quando a pessoa tem tiroidite de Hashimoto, aí fica mais complicado. Por quê? Porque quando entra,
Se o iodo entra na tireoidite, o que que pode acontecer? Ele pode inflamar mais. Então, não pode dar iodo quando você tem tireoidite de Hashimoto, tá? Certo, meninas? E duas coisas afetam bastante a função tireoidiana, o café e o álcool. O T3 e o T4 combinados manipulados. A dose do T4 é 5 vezes maior que a dose do T3. Então, por exemplo, se você for fazer 5 microgramas de T3, tem que fazer 25 microgramas de T4. Então, eu vou mandar para vocês uma tabelinha de quanto que corresponde pela quantidade de levotiroxina, para você fazer a conversão. Porém, gente, tem que sentir, porque tem uma quantidade lá, às vezes, que é enorme, aí não vale a pena. As duas devem ser ingeridas juntas em jejum, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Nunca junto com alimentos. Por quê? Porque os hormônios tireoidianos, eles são sensíveis à ação das enzimas pancreáticas. Então, a enzima pancreática, ela destrói o hormônio tireoidiano. E vocês já ouviram falar do extrato de tireoide porcino? Não. Por exemplo, a Essential tem. Chama extrato de tireoide. Eles pegam do porco um pedacinho da tireoide do porco e eles dão para o paciente. Colocam dentro de uma cápsula, né? E esse é o hormônio bioidêntico de tireoide. Por quê? Porque o hormônio do porco é igual ao do homem, T3 e T4. Então, ele é bioidêntico, ele é biologicamente igual ao nosso. Os outros não. Se você mandar para a farmácia, é a levotiroxina mesmo, tá? E aqui, gente, é uma forma de você ver se o seu T3 está baixo. Você vai coletar a sua temperatura matinal. Então, você acorda, abre os olhos, pega um termômetro e põe na boca. E aí, você vai pôr na boca e vai medir a temperatura. Se tiver abaixo de 36,3, você vai fazer uma semana. Faz a conta e divide por 7. Soma essas temperaturas e divide por 7. Aí você vai ver a média da sua temperatura. Tem que ser acima de 36,3. Por exemplo, vocês são friorentas? Não, eu não. Não. Eu também não. Ó, quem tem problema de tireoide tem as mãos frias, o pé frio, as extremidades frio, nariz frio. Tipo assim, é uma pessoa friorenta. Sabe aquela pessoa que usa 1 milhão de casaco e mesmo assim fica tremendo, destremendo? Tipo, quando tá frio, eu sinto os pés gelados, sim. Mas no Mas só dia a quando tá dia, frio. Não, normalmente. não, não. Não, é no dia a dia. Tipo assim, é aquela pessoa super friorenta. Por exemplo, eu tô aqui no ar, ó, minha mão já deveria estar um gelo. Tem muita intolerância a ar-condicionado, sabe? É aquela pessoa que. Vocês já viram essa pessoa, né? Hum. Friorenta? Aham. Os Alguma. velhinhos sempre estão de blusa. Os velhinhos sempre estão assim, né, Tati? Um casaquinho. Sempre leva um casaquinho para algum lugar. Gente, pesquisa tireoide. Deve estar com o T3 baixo, com certeza. E aí, ó, então, eu quero mostrar para vocês, é muito fácil a gente fazer a prescrição. Você vai fazer a prescrição, por exemplo, eu sempre começo com uma dose de 17 microgramas de T4 para 3 de T3. Então, seria, deixa eu ver aqui, será que dá 5? Deixa eu ver aqui no calculador. Peraí. 3, não, Por que é, 17 e não 15, se a proporção era. é Não. 15. Teria que ser. Não, tá certo, Tati. Mas Ó, não é. 17 dividido por 3 é
é 5,6. Ah, Seria 15, né? Dividido por 3, 5, certinho. É 15, desculpa, não é 17, é 15 para 3, tá? 15 para 3. Eu vou mandar para vocês agora no grupo a tabela, tá? Porque essa tabela, ela vai nos dar uma ideia. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. É 17,5 para 4. Essa tabela, ela vai nos dar uma ideia de conversão. Ó, o extrato de tireoide de 20 miligramas, por exemplo, corresponde a 11,6 de T4 e 2,67 de T3. Então, isso aqui é do extrato de tireoide, que seria o extrato, é o hormônio bioidêntico. Então, você pode ter uma ideia. Aqui, ó, é legal essa tabela, porque ela já tem calculadinha, entendeu? A quantidade de. Você não precisa calcular. 4 para esse T3 e o T4. Então, você vai vendo, ó, nas doses certinhas, quanto que dá de T4 e T3. Precisa fazer esse cálculo. E aí, aqui tem essas doses mais, como que eu posso dizer, quebradinha, né? Não precisa ser aquela mais certinha e tal. Então, já tá tudo calculadinho. Entendeu? Eu gosto por isso, dessa tabelinha. Eu sigo bastante ela. Então, a gente tem que, assim, eu não uso muito extrato tireoidiano secado, porque eu tentei usar com os pacientes no começo, mas é muito caro, gente. É muito caro, de verdade. Assim, é Quanto uma que é? fortuna. Ah, tipo, vai quase uns 400, sabe? Ninguém tem condições de fazer isso. Ah, É muito caro. Aí você perde, na época, assim, os pacientes falavam, doutora, eu não tenho condições de fazer isso. Não dá para eu voltar a tomar o meu hormônio da tireoide. Aí eu falei assim, não, então vamos voltar para o T3 e o T4. Aí eu meio que aboli esse extrato de tireoide. Eu comecei a fazer só o levotiroxina com a T3 mesmo, nessa dosagem. Eu sempre começo com a dose mínima. É esse aqui, ó, da tabelinha, 17 ponto alguma coisa para 4, Tati. Aqui, ó, 17,5 para 4. Aí dá, né, certinho. Ó, 4,3 por aí. Dá uma proporçãozinha média de 4 vezes o valor de um. Então, gente, não é difícil, é interessante, só que a gente tem que ver assim, tomar muito cuidado com o T3. Ele é bom? É. Você vê uma mudança muito grande. Mas também, em 3 meses, você pode até, assim, se a pessoa for muito sensível, suprimir a tireoide. Então, o que que eu faço? Quando a pessoa tem hipotireoidismo e eu começo o T3 e o T4, eu peço em 3 meses uma nova reavaliação. E peço, obviamente, para o paciente avisar se tiver algum problema e tal, tal, tal. Mas eu peço uma reavaliação de TSH, T3 e T4, entendeu? E aí eu faço o ajuste da dose. Oi, uma Tati. dúvida. Eu nunca prescrevi T3, nunca me ensinaram assim, né? Nem sabia que dava para repor. Mas eu reponho só o T4, que é a levotiroxina. É uma dose só de manhã em jejum. E essa que é 2 vezes, não entendi. Por quê? O T4 Porque 2 vezes. porque assim, o T3, ele tem uma meia-vida muito curta. Então, ele precisa ser utilizado 2 vezes. Então, se você faz só uma vez, ele não tem uma boa utilidade, sabe? Então, tem por causa da Travou? meia-vida dele, que é bem curtinha. Ele é um hormônio assim, que você coloca, já é utilizado, ele é rapidamente utilizado.
Então, para manter o dia, você bem todo dia, você tem que usar o T3 duas vezes. O que que o pessoal faz também? Tem uma outra opção. Você usa a levotiroxina ou Puran de manhã, só uma vez, e depois divide só o T4, o T3. Então, a pessoa usa 4 miligramas de T3 de manhã, em jejum, e 4 miligramas à tarde. Nunca à noite, tá? Porque senão ele não dorme. Então, pode ser também essa opção. Você usa o Puran, né? E na dose ali, você manda manipular só o T3. Muita gente faz isso também, entendeu? E o T3 é caro? Baratíssimo. Ah, tá. Baratíssimo, baratésimo. É como se fosse assim, coisa de R$ 20 por mês, R$ 30 por mês. É Tá. É menos porque que eu tenho isso. alguns pacientes que pegam a levotiroxina pela farmácia do governo, né? Gratuito, que o Ah, governo sim. dá algumas doses, Não, né? é baratíssimo, Tati. Faz um teste para você ver. Os velhinhos vão ficar muito mais ativados, mas sempre com a dose mínima, tá? Porque, tipo assim, quem tem clearance baixo, o clearance né, do rim, problemas hepáticos, eles metabolizam muito rápido. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente. Essa até que eu postei, depois vocês olham no meu store, ela deu um depoimento, assim, da libido e tal. Essa paciente, gente, é uma bomba, é uma bomba. Simplesmente, ela chegou para mim com 200 de ureia e 5,2 de creatinina. 5,2. Então, assim, ela é renal crônica, quase praticamente dialítica, mas ela não queria dialisar. Ela falou, doutora, eu não vou dialisar. Já falei para o povo da nefro que eu não vou dialisar. Ela é lá do hospital, né? Técnica de enfermagem. Aí, morta, tava morta. Falou assim que ela já tinha mandado o marido dela, foi até um vídeo que eu gravei também, mandado embora, porque ela falou que não queria, que ela não tinha libido, tinha condições de fazer nada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? Tadinha. Menopausa, assim, feroz. Aí fizemos a reposição, só que tudo que eu fiz pra ela foi metade da dose. Foi uma dose baixinha. Esse hormônio tireoidiano T3, T4 eu fiz pouco e de manhã só. Não fiz à tarde. E ela melhorou tudo. Só com as doses baixinhas, mas também, né? Eu não tive nem coragem, porque imagina, 5,2 de creatinina, fiquei assustada. Mas ela tá ótima, gente, maravilhosa. Eu fiz tireoide. Só que assim, hoje ela tava com 7 de TSH. Agora ela fez de novo, agora ficou com 5. Mas eu mantive a mesma dose. Falei, não vou pesar a mão, né? Senão daqui a pouco ela dá arritmia cardíaca, pode parar. Ainda vão culpar o T3, né? E pode ser mesmo. Então é perigosíssimo. Então, por isso que velhinho, Tati, como eles têm um clearance muito mais, né, lento, você faz uma dose menor, né? Ou faz só de manhã também, não tem problema, né? Não vai E para atrapalhar. e para paciente que tem arritmia, FA, toma diltiazem, toma bloqueador, beta bloqueador, posso passar também? Não, não vou brigar com o cardio? Não, aí você só tem que ter cuidado, né? Porque se ele tiver uma arritmia muito forte, e pode ser estimulante. Ele Ah, pode eu tenho deflagrar. bastante paciente com FA de alta resposta. Aí tudo beta bloqueado. Mas não, mas tá controlado? Tá controlado. Sim, Controladinho, né? Comece com uma sim. dose bem baixinha, se o TSH estiver alterado. Se não, Tá. você toma cuidado, porque FA é muito sensível, né? Eu sei Uhum, porque eu sou cardio, né? Então, assim, uhum. qualquer coisa deflagra FA. É impressionante, assim. E realmente, assim, eu
Se fosse eu, assim, eu acho que os pacientes arrítmicos eu não faria. Não. Deixa quieto. É porque Só teve se um que me tiver, chamou assim, a uma atenção. tireoide muito gritante, com muito sintoma, com TSH de 6, de 5, 7, sabe? Aí tudo bem. Agora, por causa disso, eu não faria, porque são pacientes muito sensíveis, né? O coração muito sensível. E o T3, ele tem um trofismo enorme pelo coração. Enorme, você precisa de ver. Melhor É, não. Melhor não ver. É, eu voltei do Congresso Brasileiro de Geriatria, né, que foi final de semana, então, como que e foi? é um pouco Frustrante? decepcionante, porque, igual, eles falam dessa parte que é tudo charlatanismo. Colocaram um caso lá de paciente que estava com 8 implantes de testosterona e desenvolveu um adenocarcinoma de endométrio, porque não sabiam que ela já era esterectomizada, mas que ela tinha endometriose, e colocaram testosterona, os focos. Eu falei, mas o que tem a ver testosterona com foco de endometriose? Não entendi nada. Nada, Sim, absolutamente nada, né? e falaram mal da curcumina, que quem toma anticoagulante não pode usar curcumina, que é tudo assim. Eles falaram super mal da parte integrativa, assim, sabe? Uhum. E que TSH até 10 para os acima de 70 não é para só é para medicar acima de TSH acima de Ah, 10, abaixo de 10 para idoso não, é, aí é demais. é Aí é normal. demais. Não, aí é demais. Porque não é ele, É, né? É porque não é ele. Eu quero ver deixar ele com o TSH acima de 10. Gente, isso é um absurdo. não, e o pior é que tá no tratado, tá? Tá no É, tratado, gente, tá no nosso tratado assim, de geriatria. Eu comprei o livro novo lá, por causa da prova mas de falaram isso título. no Congresso, Tati. No Congresso brasileiro tinha mais de 4.700 inscritos. Não. Veio Sim, que gente do Reino absurdo. Unido, do Canadá, dos Estados Unidos, Portugal. Mas pra O deixar Congresso até ser estava acima de 10? Nossa, Tati, só nem, medicar acima de, nem no de livro de 10. endócrino tem isso, né? Abaixo de Ele 10 fala, é não é para 7. medicar, que é totalmente normal para o idoso. Nossa, Nossa, coitado do mas. idoso. Pois é. Ai, gente. Porque, gente, dá muitos sintomas, sabia? Eles ficam muito abatidos, né? Então, fica aquela coisa assim, né, agora, e eles falaram muito mal lógico, do Oropronox, coenzima Q10, putz, detonaram o O ômega que que 3, falaram mal da coenzima Q10? eles falaram que é charlatanismo, que não tem nada provando, que é igual Oropronox, que é igual coenzima Q10, que aí agora o povo quer enfiar nos idosos coisa injetável só para tirar dinheiro dos idosos, foi isso que eu escutei lá. Nossa, a Oropronox eu não sei muito bem, não, mas a coenzima Q10, os idosos que usam estatina ainda? Ora, Pronobis é uma planta que tem maior índice de É, proteínas e ela é muito boa, ela é anti-inflamatória. Eu tenho aqui em casa. Você bate em qualquer lugar, pode pôr em comida. É uma planta, nossa, ela é maravilhosa. Os índios usam, ó. Muito. Então, quer dizer, a medicina natural é zero, né? Porque cúrcuma é é, natural, aí né? falaram, né, que a curcumina não pode com anticoagulante. Esse da endometriose com a testosterona eu não entendi nada. O auditório estava lotado, o teatro cabia 5.000 pessoas, sabe? Estava lotado, né? Você vê desde Nossa. recém-formada até o pessoal mais velho. Eu falei, meu, eu não posso nem falar que eu prescrevo isso para os meus pacientes aqui, senão vão me apedrejar. Então você saía morta de lá, né? Ai, cara, eu fico pensando Tati, se vale a pena ir nesses congressos, porque. eu não vou É mais, não. porque o brasileiro é a cada 2 anos e pontua para a prova de título. E eu ainda não tirei a prova de título de geriatria, então para mim ainda é Ah, tá. importante. Tá. Ah, tá. Você vai ter que tirar, né? Então eu vou ter que ter um segmento assim para a prova e um segmento para a vida real, sabe? Porque é uma coisa a vida real, outra coisa é a prova, né? Porque assim, eles demonizam tudo mesmo. Então, assim, por exemplo, T3, eles não aceitam. A Não aceito. endocrinologia Por isso não que eu aceita. falei, eu Agora, nunca.
Ninguém me Eu ensinou a repor t postei para três. vocês aqui, ó. O último foi vários artigos, tá? Aí vocês entram e dão uma olhadinha nos outros também. Ô, É, Nelly, mas T3, assim, T4. eu não vejo assim que demoniza o T3, não. É, É? porque tem situação que prescreve. Por Uhum. Ah, é? exemplo, a Eu nunca pessoa que aprendi para fez. escrever. É, mas é que não se aprende assim, não. Mas, por exemplo, quem faz tireoidectomia total, câncer de tireoide, é muito difícil você conseguir que ela tenha uma qualidade de vida boa, sem o T3 junto. Sim. Porque tem aquele pouquinho que produz na tireoide, né? Então, a tireoidectomia total, geralmente a pessoa fica ainda com um resíduo de sintoma. Quando tem alguma coisa da tireoide, e aí ainda tem a tireoide produzindo, aí, tipo, né, quando é tipo Hashimoto e tal, Uhum. ainda que não se prescreve tanto, mas sabe assim, eu acho que não é totalmente demonizado, não, Ah, tá. Não sabe? é, porque eu também não tô aí no meio, né, para ver. É, É as é, pessoas que eu vi que falaram um pouco, porque eu já vi também tireoidectomia, ou pessoas sem tireoide, com 200 de puran, sabe? E muito uhum. mal. Não, Médico, então, um mas, amigo mas meu. daí é Mas mais aí é assim, pra. falta de conhecimento às vezes, né? Do É, outro médico que mas prescreveu. daí também é método TSH e outras coisas, né, para o segmento de câncer e tal. Sim, Mas até na residência eu já vi. Foi lá que eu aprendi, na verdade, a prescrever o T3, né? Mas não era todos os pacientes que recebiam, um ou outro, sim. Era um ou quando era outro, né? nessa situação, sabe? Porque Mais realmente os diferente. sintomas não melhoravam só com a levotiroxina, sabe? Só com T4, né? Mas de fato, assim, é um Hashimoto, não se tem o hábito de prescrever sempre o T3, né? Sim. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Depois vocês dão uma olhada. Toda vez que eu prescrevo T4 e T3 para quem tem Hashimoto, o anti-TPO e a antitiroglobulina cai assim absurdamente, absurdamente. Eu vejo assim que é quase um tratamento. Depois vocês reparam, faz o teste. Tinha uma que estava cento e tanto, foi para 30, tipo. Eu falei, Uhum, gente de Deus, que é isso? Cai muito, assim, sabe? E aí a gente não pode o iodo, mas, por exemplo, você pode a tirosina, aquele aminoácido, né? Você usa a tirosina. Então, a gente usa a vitamina C, daquele pool de vitaminas, minerais e aminoácidos, 3 gramas, já ajuda. Todo paciente eu prescrevo o zinco e o selênio. Mesmo via oral, eu ponho junto com a melatonina, porque aí a paciente toma de qualquer forma o zinco selênio, que ajuda muito a tireoide, né? uhum, Então, que mais? Que ajuda muito a tireoide, é o zinco, selênio, e cobre. Então, eu ponho pool de minerais e aminoácidos, porque tem o pool de minerais, aí vem o cobre junto. Aí ajuda muito. Então, gente, também o paciente agradece muito, porque ele vai, por exemplo, eu tô com uma paciente online, ela chama Camila, ela é lá do Mato Grosso. Eu fiz para ela o T3 e T4, ela foi em 8 endócrinos, em Botucatu, que perto, 8. Ela, gente, eu não consigo melhorar, eu não consigo, eu tô péssima. Mas eu prescrevi o T3 e T4 para ela, em 4 dias ela já estava ótima. 4 dias. Ela, nossa, que não sei o quê, que não sei o quê, que maravilha, eu tô feliz, eu consigo fazer as coisas. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade também, né, Cristal? uhum. Sim, Se o exato. paciente não melhora, gente, É não porque daí adianta. ele tem deficiência da adenoidenase, assim, pode, isso Pode ser existe. também, Isso existe pode também, ser. sabe? Sim, eu li também nesse artigo, aqui, ó, nesse Uhum, primeiro artigo aqui, ó, fisiologia uhum, tireoide, ele que sim. explica isso, né? Eu traduzi, né, e fui lendo tudinho, falava da DIO2, né, lá, É, é, desitianida. é, Aí, ele falou que tem pessoas que nascem com uma genética, né, uma doença genética que é a falta dessa sim. enzima.
E Uhum, aí não tem jeito, você tem que fazer de qualquer forma o T3, você tem que exato. fazer. É Aí mesmo, obrigatório. exato. Só que para E, saber, você tem que fazer o teste, tem que fazer e tal, tal, tal. Às vezes ela até tem isso, né? É, eu acho que o que demoniza mais, de tudo que você falou, né, na endócrino, é o uso do Lugol, É do iodo. o É o iodo, iodo. né? É. O iodo. Na gestação, não. Tem essa indicação porque aumenta a iodúria, né, na gestante. Mas de forma recorrente, assim, acho que demoniza mais do que o T3. É. É, Ah, tá. nessas situações aí que eu te E é falei. uma coisa assim que não faz mal, né? Porque se não tiver tireoidite, não faz. É que é Porque a difícil, gente né, não tem. ter tireoidite, vai? Não, assim, eu digo assim, por exemplo, eu mesmo tomo Lugol todo Uhum, dia. Eu dou para as meninas também. Eu é, acho que a gente não tem o suficiente iodo. Tanto gente que não pôs no sal, porque o sim. povo não tinha E cretinismo. aí o povo agora usa tudo sal rosa, que não tem iodo também. Pois é. E tem bócio. O povo, É, ó, em Goiás, velho, porque Goiás é o meio, né, do Brasil. E naquela época, o povo tinha no mar, porque eles usam água do mar que tem iodo e peixe do mar. Então, quanto mais perto do mar, mais iodo. Aí, Goiás não tinha iodo. Tem uma cidade lá, que é Goiás Velho, que ele chama a Terra dos Bobos, porque lá dava muito bócio, muito cretinismo. O povo nascia e criava e vivia assim. Então tinha muito, 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 muito. Porque é o interior do Brasil, né? E era a capital de Goiás na época, uhum, quando era na época dos bandeirantes. Então, quando começou esse negócio da povoação do interior Brasília, Goiás e tudo mais ali, que foi quando começou a dar o iodo, que eles descobriram que, na verdade, o problema era o iodo. Por isso que o povo tinha aquele papo, né? Aquele sim. bócio enorme. E outra, o coloide, você vê cisto na tireoide, nódulo na tireoide, a maior parte é porque não tem iodo. Então, a tireoide trabalha sem matéria-prima. Aí ela começa a funcionar. Você dá o iodo, a pessoa para. Os cistos regridem todos. E outra, a competição é muito grande com flúor, porque a gente usa pasta de dente todo dia. Uhum, Olha para você ver na tabela periódica. É a uhum, mesma fila. Então, o cotransportador lá, a bomba, ela confunde demais. E a gente tem pouco iodo, muito dos outros. Aí eles entram, e por isso que forma cistos e nódulos, porque começa a ter né, essa dificuldade de produção de. Aí forma esses coloides, que fica cheinho. E quantas tireoides o povo extirpa por causa desses nódulos, né? É uma sim. dó, é uma dó que o povo faz. Uhum, Eu, a tireoide, assim, hoje eu acho que é uma das doenças mais maltratadas, assim, que a gente vive. Porque é tão recorrente, né? é. É muito recorrente por causa do estilo de vida, vocês viram? Estresse, Sim. café, álcool, tudo influencia nessa tireoide. Uhum, Obesidade. e para os sim. pacientes, igual tem vários que já tomam levotiroxina, eu doso só TSH e T4 livre. Como é que eu faço para associar o T3? O que eu tenho que dosar para ver se eles estão precisando de Ah, T3 ou não? boa pergunta. Tinha até no livro e eu até esqueci de colocar. O que você tem que pedir é o T3 É o livre, T3 total daí, não é? é o livre. É Você o pode livre? pedir o total também, mas o mais importante é o livre. Porque o livre, como o T3 ele age rápido, ele vai, tipo, consumir, né? O total é como se fosse a Ó, reserva do T3. exatamente. O doutor Ítalo fala que é Hum, muito difícil a gente quantificar pelo exame.
O pelo T3 já é ruim, é. porque o T3 é péssimo. Então, o que que seria legal assim de você mensurar? O T3 reverso, até para você ver se não está fazendo uma conversão muito alta em T3 reverso, né? De T4 para T3 reverso. O T4, o TSH, que o TSH é o básico, né? Que tem que ter, e ele é bem fidedigno. E o T3 livre é o que ele mais preconiza. Bom, que os outros ele vai estar muito ligado, né? Nas proteínas. Então ele coloca o T3 livre. Porque o total ele envolve também os que estão ligados, então fica complicado. Então, mas não é fidedigno. E outra, ele também, depois você repara no exame, ele é mandado em picogramas por ml, um negócio assim. Para você transformar em nanogramas por decilitro, você tem que descer um zero. Pôr um zero para frente. Então, é 0, o número que aparecer lá. Então, por exemplo, se aparecer 2,3, você põe 0,2, porque o TSH e o T4 livre, ele é em picograma, ó, ele é em nanogramas por decilitro. Para ficar parecido, você tem que fazer essa conversão. Mas é muito simples, é só você pôr a casinha para lá. Aí, na nossa tabelinha do valor de referência, é em nanogramas por decilitro, tá? Que tem lá. Então, tem que ficar de olho nisso. Agora, gente, eu troco, viu? Tudinho. Eu tiro as levotiroxina. Porque, gente, não tem pessoa que não tem sintoma de hipotiroidismo. Quem usa levotiroxina, todos têm. Não, Todos. mas peraí, daí você tira ou você só associa o T3? Não, eu troco pelo T4 e T3 junto. Eu acho melhor. Ah, tá, entendi. Aí você manipula Manipulado. Só junto. que eu só falo para ele parar quando chegar o manipulado dele, né? Para ele trocar. Mas eu faço isso. Tá, Hum. mas aí, tipo, dosou o TSH, o T4 livre, tá tudo normal. Aí eu vou ver o T3 reverso, o T3 livre. Deu baixo, o T3 livre e o reverso alto, eu começo com o Hum. T3. Não, eu faço assim. Eu não faço isso aí. Eu troco, baseado nos sintomas, né? O laboratório do T3 ele é muito ruim, É tá? muito Tipo, porque ruim. ele é fugaz, né? O nosso Ele corpo, é, tipo, transforma em nossa, T3 super e a fugaz. gente já usa, entendeu? Então, é isso que a Nelly tá falando, ele é muito baixinho, é zero, né? E tal. É, Porque, porque assim, a maioria, como, né, os eu vou pacientes tudo pelo, já pelo sintoma mesmo. crônico, Pelo eles sintoma. estão equilibrados ali, TSH e T4 livre equilibrado, tomando levotiroxina 75. Tá, e aí como é que é isso que eu quero entender. O que que eu tenho que Equilibrado ver? quanto? Porque, por exemplo, se tiver 3, 4 e sintomas, é um hipotireoidismo subclínico. Porque Não, e esse mesmo. valor 3, 4, 5 já é um hipotireoidismo subclínico pela medicina. Porque quando eu estava fazendo a prova de título de cardio, já lá, naquele grupo de pessoas extremamente tradicionais, já estava falando do hipotireoidismo subclínico. Hoje em dia, o pessoal fala muito do hipotireoidismo subclínico. Ele já é uma entidade, sabe? Ele já não é mais assim coisa da cabeça da gente, do povo da medicina integrativa. Então, o hipotireoidismo subclínico, ele você pode caracterizar, mas aí vem a clínica, né? Ele não é um TSH de hipotireoidismo, mas a clínica é. Então, tem que tratar. Mas daí eu Lá na deixo cardio, a eles levo. falavam, vamos tratar. Só que eles tratavam assim, com dose baixa de levotiroxina, tipo 25 microgramas de T4, sabe? Esse era o tratamento do hipotireoidismo subclínico. Tá, Sem e como zero, é que. sem zero vitamina. Sem zero causa também, né? Sei lá, esses que estão com 75 microgramas dia de levotiroxina. Nossa, é Eu, muito, né? eu tenho paciente tomando 450 já.
Mas há Ah, muitos anos, né, eles tomam já. meu Como eu Deus. pego muito idoso, eles já vêm tomando há mais de 20, 30 anos. E daí, como é que eu faço para associar o T3? Aí eu deixo eu tiro a levotiroxina 75, sei lá, coloco 35 em um horário e 40 em Ó, outro horário, ou eu se sigo eu ali a fosse você, tabelinha? eu faria assim. Eu faria. Você pode fazer assim, Tati. Deixa o 75 de manhã e só associa o T3 numa Aquela dose, dose por pequenininha. exemplo, 5 microgramas. Não faz a correspondência certinha, porque daria um T3 muito alto, tipo 6, 7, 9. E não, Tá, como são idosinhos, você põe 5, por exemplo. Aí põe 5 tá, de manhã e 5 à tarde, ou 4, 4 de manhã e 4 à tarde. Aí vê como tá, que ele vai reagir. Você vai ver que ele vai ficar disposto. Ele vai ficar disposto. Aí passando um mês, 2 meses, você já mede de novo. Já pede para medir. Um TSH e um T3, um T4. Aí você já vê como que tá. Eu acho que vai ser bem legal. Você vai ter muita surpresa. é. E eles dormem super cedo. Tem, né, idosos que dormem 7 horas, 8 horas. Escureceu, eles já É. estão em dormir. Quanto tempo antes eu tenho que pedir para eles tomarem para não interferir o sono? Tipo, Umas de 4h30, manhã. 4 horas da tarde. Ah, tá, Não deixa tá, mais que isso. Não passa. tá. Agora, não esquece, gente, do cortisol, viu? Porque o cortisol interfere muito nesse mecanismo do T3 e T4. Você quer falar alguma coisa, Cristal? E tem mais Não, uma só dúvida. fala. Fala aí. Eu ia comentar de um caso que eu atendi essa semana. Ah, Não, tava deixa, muito deixa, baixo. Vocês viram deixa, aqui que eu postei 6 de cortisol? deixa, Não deixa vi. a Tati perguntar e É, depois eu e comento. quando e que dose que você coloca de selênio e zinco que você falou que é bem Ah, importante? Qual verdade. que é a O dose? Eu tenho que zinco, dosar no sangue? eu até vou pôr no grupo, que eu acho legal. Ó, o zinco, eu geralmente coloco 25 miligramas, mas eu ponho o zinco quelado, tá? Que ele é melhor. E o selênio também quelado de 100 microgramas. Tá ótimo. Eu coloco junto com a melatonina, porque se eles vão tomar melatonina, é certeza que eles vão usar esse remédio, né? Então, provavelmente vai dar tudo certo, A né? sociedade também é contra a melatonina para idoso. Ah, É, porque, é? Ah, Porque mas eles são contra tudo. hormônio eles são contra. Tudo. cara, tá parecendo aqueles médicos lá da Europa que não passa nada nem de pirona, deixa o povo. Ah, não, é normal, tem dor, vai. Tipo, não É, eles pode. falam que é Não, tudo você tá enganação, essa brincando. coisa de repor hormônio, testosterona, essas coisas para massa muscular, para sarcopenia, que não tem nada comprovado. Não, nada é comprovado, mas tudo que você faz dá certo. O povo levanta, revive, volta a fazer sexo. Não, o doutor Ítalo contou que começou a fazer reposição de uma senhorinha de 80 e poucos anos. Ele disse que quando ela fez 90 anos, ela tirou a carteira de novo. Que Começou a legal. viajar, tirou a carta, foi passear. Ele, gente, enquanto houver vida, há esperança. Faz, faz, porque a pessoa quer ter qualidade de vida, entendeu? Ninguém quer ficar morrendo lá numa cama, sofrendo de desânimo. Esperando morrer, né? Tipo É, assim. me parece que esse povo da geriatria quer que o povo fique esperando a morte chegar? Uai, É, por que- favor. é, é até contraditório falar isso, né? Mas eles acham que a tendência é ficar mais hipoativo, é perder massa muscular, é perder massa óssea. E se você quer lutar contra esse natural, é errado. Pois Uhum. é, eu acho isso muito estranho e bizarro. Por exemplo, na cardiologia também. Aí eles falam assim: certeza que você vai ter hipertensão e diabetes. Gente, isso já é da idade. Ter pressão alta e diabetes é da idade. Não é da idade.
É da doença. Tem alguma coisa dizendo que você não tá bem, não é? Não é da idade. Tanto que essa mulher, essa coitada, Rosângela, 51 anos, ureia e creatinina assim, foi um erro médico, viu? Que ela ficou assim, porque cortaram o ureter dela. Ai, Daí ela teve uma insuficiência pós-renal, sabe? Coitada, Nossa, acabaram com o rim dela. Foi o médico, acabou. E caramba. ela ficou no hospital perambulando, procurando alguém para ajudar, ninguém ajudou. Até o ponto dela quase ir para a hemodiálise. Aí que ajudaram ela. Enfim, ela estava com uma diabetes assim, destruída. Gente, eu entrei com um remédio, uma fórmula de remédio para ela. Ela já estava com insulina, com um monte de coisa. Você acredita que ela parou tudo? E a glicemia dela hoje, de jejum, deu 100. uau, que Por bom. isso que ela estava tão feliz. Ela, doutora, nunca deu 100. Sempre era Ah, 300, que fórmula foi 400. essa aí? Hã? Que fórmula foi essa? Olha, eu passei para ela. Não foi nada demais. Cristal, eu passei a sitagliptina com a metformina. Só que numa Hum. dose bem reduzida, né? Porque é, ela não pode. Ela não pode dar para glifosina. Não pode, né? Nenhum inibidor de SGLT2. Ela não pode nada de muito assim. Foi a Tirzi. A Tirzi, Ah, gente. Ela tá ah, fazendo Tirzi tá. Não, junto é. com essa fórmula, né? Aí Então, sim, a aí Tirzi, sim. mais essa, acabou Não, já. aí sim, aí O sim. Cristal, ela saiu da insulina. Então, aí sim. Ela saiu da insulina. Melhorou a resistência à insulina. Pô, ainda. É, aí Melhorou sim. tudo, não era a fórmula, né? Claro. Eu Sim, falei para sim. ela, não, a tirzepatida também junto. Desculpa, eu esqueci Uhum. de falar que ela tá fazendo É, tir. acho que o Mas e ela principal. emagreceu também. Só de emagrecer também você já não melhora, Então, né? exatamente. Então, você quer dizer, a gente tá tratando a causa, né? A gente tá pegando por baixo ali. Ah, eu fiz reposição de vitaminas, de ferro, minerais, porque eles ficam dando só, como chama? Eritropoetina. Mas não Uhum, dá ferro, a ferritina dela tava 10. Nossa, uhum, Ela tava morta, coitada. Ela, ai, sim. doutora, é a minha última chance. Se eu não conseguir nada aqui com você, porque eu fui no Nefro, falei que eu ia vir aqui em você, eles falaram assim, cuidado, porque ali é só lábio. Sério? É, tipo assim, essas vitaminas não prestam pra nada. Você não isso. vai É isso que eu melhorar. escutei no congresso. Ele falou assim: para que fazer dose alta de vitamina C? E Exatamente. antioxidante, anti não sei o que lá. O corpo envelhece assim, o pH vai mudar, os radicais livres vão mudar, não tem como querer fazer uma coisa anti-aging. Eles acham É, que é só que ela enganação. tá ótima, ela tá com a libido boa, ela emagreceu 6 quilos, ela diminuiu a pressão, parou de tomar um monte de remédio de diabetes, insulina, ela tá passeando, tá indo pra todo lugar, tá coradinha. Uai, vocês acham o quê? Melhor ou pior, né? Então, eu não tenho. Minha consciência tá tranquila. E os exames tudo ótimo, gente. TGO, TGP, ácido úrico caiu, glicose caiu, glicada caiu. Então, assim, contra fatos também não há argumentos, né? Se a clínica é boa e os exames tá bom, aí, o que que tá Uhum. errado, Pois é. né? Uhum. Quero ver. Então, vamos Exato. ver, né? Mas é isso, meninas. Foi ótimo conversar com vocês. É isso Obrigada. aí. Ah, Cristal, você ia falar o seu caso. Ah, eu ia falar porque eu vi essa foto aí que você tá projetando da hipófise. E aí eu lembrei de um caso que eu atendi essa semana. Hum, Que a menina jovem, assim, uns trinta e hum, oito anos,
fadiga, cansada, assim. Ela até tinha me chamado no Instagram querendo saber se eu faria a reposição de teste nela, que ela queria ir no médico para repor a teste. Eu falei, olha, eu vou te avaliar e tal, e se for realmente, beleza. E aí, aí eu achei o exame dela muito esquisito. Porque, beleza, Hum, FSH, LH baixo e tal, testo baixa, estradiol baixo. credo. Aí, pois é, aí escuta. Aí cortisol dela de 8. ACTH baixo. Aí o T4 livre de 0,5 e o TSH também Nossa, baixo. baixo. Pois é, aí eu falei, olha, eu acho que a gente não vai ter que repor só a testo. E me Meu conta Deus. uma coisa, foi tudo bem na gestação, tal? Foi tudo bem, não sei o quê. Aí eu já tava assim, já, né, Meio discutindo com intrigada, ela, né? porque ela tem um bebê. Eu falei, olha, para você só dá para repor a testo implante, porque você tem um bebê, não dá para passar no gel, não dá para passar nada disso. É, Aí ela falou, não, e aí, doutora, eu tive que receber bolsa de sangue depois do parto, será que eu fiquei com anemia, não sei o quê? Opa! Opa. Aí eu lembrei, quando você me mostrou essa foto aí agora, aí eu falei, puxa, será que ela tem a síndrome de Sheehan, que dá baixa tudo, né, da hipófise? Então, aí eu tô lembrando disso, porque às vezes quando vê um TSH baixo, não significa hipertiroidismo. Não, porque ela Pode nem tinha ser. sintoma, né? Então, exato. Era Aí tudo o ao que que você contrário. falou? Aí o que que você fez? Aí a primeira coisa, repor o cortisol, porque depois eu vou ter que repor Nossa, tudo, só que ela tem que estar com cortisol bom. é. Então, essa síndrome, né, e essa história é bem típica, né, a mulher que tem sangramento pós-parto, recebe bolsa de sangue e tal, ela tem um hipopituitarismo, então baixa tudo. Nossa, Então, as gonadotrofinas, né, FSH, LH, então, tipo, vou ter que fazer a reposição total dela, não só da, que ela tava com dificuldade de ganhar corpo, não sei o quê. Aí, aí eu achei interessante aí compartilhar com vocês, porque às vezes a gente não nossa, pensa nisso. demais. Não, e assim, só para você entender também, você tá certinha. Você viu aquela hora que eu coloquei que o mais importante era a gente repor primeiro o cortisol? Não sei se É você isso viu. mesmo. Isso mesmo. Então, tem isso também, né? Deve ser por É, isso, por causa e- dessa doença, porque ele lá estava bem categórico. Se o cortisol estiver baixo, verifica. É melhor repor primeiro o cortisol, depois começar a fazer tem que certinho. repor, porque se você. É como se a gente tivesse ligando uma máquina sem estar com óleo, né? Se a gente repõe as outras coisas sem o cortisol, tá ok. E aí o negócio não funciona. Pelo contrário, só piora, porque você vai exigir mais da máquina, né? Nossa, Então assim, precisa estar o cortisol direitinho. Queria fazer uma legal. pergunta, desculpa a minha ignorância, mas e se ela, pós-parto, né, tivesse usando Dilmirena, tomando algum anticoncepcional desses aí, É, não daria um monte de no, coisa abaixo também? no caso dela, ela não estava porque ela tem uma parceira. A gravidez dela foi. Ela fez FIV e tal, então ela não estava tomando nada de anticoncepção, nada, sabe? Ah, ela é homossexual. É, mas assim, com esse quadro de. E malhando, a tontura também. Ela falou, doutora, às vezes eu vou na academia, Ah, certeza que é, é cortisol faço baixo. agachamento, Você exato. lembra da aula? A gente Agachamento, falar? aí eu, bom, não, peraí, Gente, cortisol baixa, batata. Vai pra academia, a pessoa Não, desmaia. assim, Ai, e e eles falam aquele assim, carro. ai, é hipoglicemia, eu tenho que comer uma banana. Aí engorda mais. Não tem nada a ver, Nada a ver com exatamente. banana. Então, são coisas que no início ela não me falou. Eu perguntei, gravidez, foi tudo bem? Não, foi tudo bem, parto, foi normal, foi tudo bem, não sei o quê. No finalzinho, que ela soltou porque ela, será que o meu ferro? Eu falei, não, peraí, bolsa de sangue, vamos voltar aqui. Agora Ah, explica todos os seus exames esquisitos aqui, que eu não estava tudo. conversando. Nossa, ainda bem que Então, você teve a percepção, né, de lembrar disso.
porque eu já tive uma paciente que teve isso, bem quando eu tinha terminado o endócrino, que era essa queixa lá, eu não consigo brincar com meu filho, eu chego em casa, quero ficar deitada na cama, não consigo fazer Nossa, nada, não sei o tadinho. quê. E aí ela foi no endócrino que tascou hormônio, tascou levotiroxina nela. Tiroxina. E o Ah, TSH que baixo, ela não dó, vai entender, tascou, e sem repor o que dó, cortisol. que dó. Só estava Não, piorando o então, você hipocortisolismo viu dela. ele falando lá, né? Só piora. Só Não, o pior. pior mais ainda é quando põe antidepressivo. Aí piora mais ainda, porque o antidepressivo não ajuda. Pois é. É um caos na Terra, assim. Mas aí é super gostoso, porque esse caso aí, sim, vai ser aquele caso gostoso que você vai, tipo, melhorar a vida da pessoa. É que você faz, a Não é? pessoa fica louca por você, assim, né? Ela, Sério. obrigada. Pois Chega. é. Não, e esse caso vai ter que ser implante, né? Porque ela tem um bebê, aliás, tem 2 anos. Não, insiste no implante, Não, insiste no não implante. tem Mesmo porque não como. dá. Como que ela vai pegar o bebê cheio de Não, testes? O bebê vai não. ficar com pênis. Não tem como. Pelo. Então, daí tem o risco, né, de ter puberdade precoce e tal. Então, isso eu já É, falei pra ela, ó, a gente vai precisar repor, mas tem que ser implante, não vai dar pra ser gel, não. lógico. Não, não tem lógica. Gel É, é impossível. E explica pra ela, fala, o gel não vai te dar também uma potência, você tem uma doença, e essa doença endócrina, impossível. Não tem exato. boa disponibilidade. Não, eu tava repondo de uma Mas menina, depois eu mando os exames. Eu pedi pra ela repetir que tinha foi faltado lá no GH, grupo, por exemplo. Provavelmente o GH dela vai estar baixo também. Ela nossa, não com tinha certeza. dosado. Porque Quando ela chegar aos exames, você manda lá no grupo que a gente mano, discute. porque é diferente, Eu e assim, mandei é uma bem paciente característico. também minha que estava fazendo 16 óvulos de gestrinona para endometriose durante o mês. Falei, não, para, você tem que fazer implante. Aí ela vai fazer implante, porque tem coisa que é fora da normalidade, né? A pessoa tem que entender que não tá, ela tem que tomar uma atitude, né? E ponto Uhum. final. E é isso. Tá bom, menina. Não, que tô quase. Agora eu já tô quase dormindo. Tô igual a Tati, né, Tati? No A começo eu Tati tava, também depois tava que eu assim, acordei. No começo eu tava desespero. lutando Eu aqui. tô acordada também. Não, a Cristal tá inteiriça. Eu falei, gente, que mulher é essa? Tô inteira, ó. Tá Que bom, inteiraça. tá repondo cortisol. É, pô, cortisol. Pior que não. Pior que Então, eu reponho 3 vezes ao dia. é, então, Nossa, gente. é porque eu tô amamentando, né? Eu queria fazer as coisas, mas, tipo, agora tá tudo zoado. Não tem nem como Ah. eu. Não, e se você pedir, tá Esperar um tudo pouquinho. baixo, viu? De Tá uma tudo amiga minha. baixo. Eu tô É. segurando ela no soro. No soro pode. Tô fazendo fadiga, ácido. Ela, ai, amiga, eu tomo esse de fadiga, eu arrumo a casa, eu limpo a casa. Não, eu também. Eu tô com o NAD, né? Tem essas coisas assim, NAD, É. coenzima Q10. Ah, então é o NAD que você tá É, forte. mas eu fiz uma coenzima Q10 essa semana, eu acho que me deu um empurrãozinho também. Um up. É. Ai, que bom, nossa. Vou fazer, vou lá na clínica amanhã. Ai, gente, Eu então queria tá. tirar só Ah, uma dúvida não, fica à de, eu não sei se vontade. tem a ver com isso ou não, mas eu tô com um paciente jovem de 52 anos que tá ainda com a semaglutida, tá perdendo peso. Só que ele tá tendo lesão muscular muito fácil. Por exemplo, ele teve torcicolo que deixou ele 2 semanas sem malhar porque ele foi abaixar a cabeça para lavar o pé e deu um torcicolo ferrado. Foi Que no isso? massagista, foi no físio, falou que deu um estiramento, tá. Aí, na semana seguinte, ele ficou 2 semanas sem treinar. E ele treina, faz Krav Maga, academia, tudo, né? Jovem ainda. Aí foi alongar pós-academia naqueles pau dart lá, se espreguiçou ali, deu um estiramento na lombar dele. Ah, Ficou roxo, credo. inchou, tal. E essa semana que ele voltou comigo, ele aí também ficou 2 semanas sem treinar. E agora deu um estiramento na panturrilha direita, com ele em pé lavando a louça, que ele Ah, ficou não. muito tempo em pé.
Tá Então ele tem que esquisito fazer, isso. ô Tati, ele tem que fazer reposição hormonal, esse cara. O hormônio dele tá muito fraco. Eu tô achando. Falei, meu, não Agora, tô pode entendendo. Eu ser usei esse cortisol, Ozempic também. tiroide. Hã? Pode ser o Ozempic também. Eu acho que você deveria falar pra ele parar esse Ozempic, fazer Tearsing. Entendi. A culpa é do Gente, Ozempic. ô, É porque ele tá ô, perdendo peso, Eu circunferência, ele acho que faz ele tá perdendo bioimpedância todo massa mês. muscular. A verdade é essa. Se eu fosse Eu eu, faria também. implante, soro e Hum, trocaria esse Ozempic por Tearsing. tá. Ele não. né? Eu já ofereci o soro, ele não quer. Aí, O filho dele é nutri, aí ele tá repondo aminoácido via oral, whey protein, creatina, mas você não BCC, falou pra ele? Não, BCA. não adiantou bosta nenhuma. Que olha aí, ó. Tá se todo se cortando todo. Daí ele veio com essa reclamação tomando anti-inflamatório quase o mês inteiro. Daí eu falei, Pois meu é, senhor, isso é péssimo, péssimo, péssimo. não adianta nada. Eles Daí querem a eu, procura de um milagre, né, Tati? daí eu pensei em fazer pool de aminoácido EV, tudo e tal. Ele não quer, não quer. Ele achou muito caro, Ah, tal. E então, o filho dele lá parece que é o Nutri lá é meio contra, assim, acho que dá para ser tudo via oral ainda que ele é jovem. então, paciência, Mas, né? Tem é, o que fazer. Ó, tá, mas eles não oferece o têm. implante também. Fala, ó, você, para ter uma força muscular, você precisa de três coisas: nutrição, sinalização e você precisa de estímulo. Você já faz estímulo, então você precisa de hormônio e você precisa de nutrição. Isso aí que você está fazendo não presta. Tem que ser incisiva, Tati. Não presta. Se prestasse, você não estaria do jeito que você tá. Entendeu? Então, o barato sai caro. Se você quer coisa barata, é isso que você vai ter. Infelizmente. Tem que ser, você lidera, tem que liderar, tem que impor. Lembra do que eu te falei? Fala pra ele. E aí ele, não quero, que isso é caro. Fala, é caro mesmo. Fala, é caro mesmo, porque é bom. Tudo que é bom é caro. Tudo que dá resultado é caro. E senão você não estaria do jeito que você tá, né? Fala assim, joga o que ele também, ele é lutador e tudo, ele que você pode ser mais fortinho, entendeu? Tá, Né? Eu acho que tá. cabe. Ele tá tomando desde dezembro pelas bioimpedâncias que ele faz todo mês. Ele perde massa gorda e não tá perdendo massa muscular. É, mas o estiramento e a parte, essas coisas, sinaliza que não é uma qualidade boa de músculo, né? E músculo fraco, né? Foi o que eu É pensei frágil. também. Senão, É, estaria tudo bem, né? tá, entendi. Você pode Beleza. falar? Né? Obrigada. Vamos marcar o encontro, gente? Vamos. Aonde? O encontro presencial? É. É mesmo, vamos. Vamos marcar o Venham encontro para da mentoria. Joinville. A gente É. marca. Não, vamos tipo numa praia, né? Num hotel, assim. Só que só nós, Vamos fazer gente. Sem filho e sem marido. mansão, VIP, um negócio assim. É, vamos fazer um VIP Day, assim, de. Não, para um hotel spa. Ai, nossa, eu vi uma vez as meninas, só mulheres. Ai, elas ficavam lá naquela massagem, aí depois ia pra piscina quentinha, ficavam lá conversando, tomando. E Eu aí a gente aceito faz. sugestões. Não tinha pensado nisso, mas estou aberta a sugestões. Ó, vamos já começar a pensar no nosso VIP Day, Não, VIP Day a no. gente já fez. VIP Day tem que Não, ser um não é VIP Day, é um. Como mansão, chama como isso? é que chama? Ai, eu esqueci esse nome. É um Faz um encontro. Holiday Inn, tá bom? É, vamos fazer um encontro da mentoria. Agora a gente vai pensar. A Cristal, ela Assim. lançou, agora ela vai ter que Você desafio. Tá. Só tenho que me programar, porque daí eu tenho que pedir para alguém ficar com a minha filha, né? Com a Carol. É, vai ter. Porque aí eu É, acho que seu alguém fica marido até cuida tipo um das fim de filhas semana, e da. Tati. Vai ser de sexta, sábado e aí a gente volta domingo. Tá. Que eu acho que o Diego deve cuidar da bebezinha, que é sua Diego filha, e né? Que sua você falou que sogra, ainda. ou sua mãe, sua sogra, né, Cristal? Minha sogra pediu arrego daquela vez, né?
Mas o Mas Diego agora. com ela e ele dá um, né? Não, o Não, Thiago Diego. fica com as meninas. E tem a Clay também, mas a Clay podia ir com a gente, né? Ah, Ela, É, sim. a Clara é gente boa. ela podia ir, eu vou falar pro Thiago. É porque as meninas é de boa, ela já é grandinha também, ele já Já dá aguenta. conta. Tá. Não, gente, Beleza? foi ótimo. Cristal, amei o nosso VIP, amei a ideia. Então tá Almoço bom, de agora eu já Obrigada, família. vou gente. começar a pensar nisso. Ó. Tchau, Tchau. gente, fica com Falou, Deus. gente.